Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, 15 horas, horário de Brasília. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Eu gostaria aqui, em nome da Brasoftware, de dar as boas-vindas a todos, desejando que todos estejam bem, com saúde, seja em casa ou no trabalho, mas com segurança e com saúde. Eu sei que muitos de vocês já sabem, pessoal, mas para quem está chegando agora, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aqui nós divulgamos outras lives, um material interessante de todo o nosso portfólio, de como a Brasoftware vem se posicionando nesse momento de pandemia, de transformação digital, junto também com os nossos parceiros, né? Então é importante que fiquem à vontade, ou com o QR Code, ou através do link. Fica aqui o convite para que vocês nos sigam. Uma outra dica, essa live ela está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês em até 24 horas, no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro, para que vocês possam consultar e compartilhar com vossos times em outro momento. Então, nós vamos divulgar para vocês esse link com o vídeo. E também, pessoal, fiquem extremamente à vontade de interagirem com a gente. O nosso chat está à disposição para que no final, né, eu volte aqui com vocês e compartilhe as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom? Bom, pessoal, nesse momento, como eu disse, né, de transformação, nesse momento de pandemia, as nossas empresas parceiras de tecnologia cada vez mais investindo em suas soluções. E hoje a gente tem aqui um grande parceiro da Brasoftware, que é a Red Hat, que vai trazer para a gente alguns cenários e soluções de nuvens híbridas, temas que a gente tem ouvido cada vez mais de containers, né, em cima de uma solução fantástica que é o Red Hat OpenShift, juntamente com a integração com o Microsoft Azure. Então a gente vai ter aqui um duet entre o Rodrigo Cansari, que é o System Engineer especialista e líder responsável pelo time técnico de pré-vendas da Red Hat, tem trabalhado com a gente aqui já numa parceria muito grande, e também o Cláudio Toledo, que é da nossa área de Azure, de Apps em Infra, que junto com o Rodrigo também vai trazer algumas novidades de integração entre as soluções. Mas eu não vou dar muito spoiler não, já quero passar aqui a palavra e dar as boas-vindas ao Rodrigo. Rodrigo, super bem-vindo, boa tarde, sempre um prazer ter você aqui com a gente. O que você trouxe hoje, Rodrigo, para dividir aqui com a gente? Excelente evento, Rodrigo, obrigado. Obrigado aí, Luiz, obrigado mais uma vez, pessoal da... Obrigado mais uma vez aí, Luiz, obrigado ao pessoal da Brasoftware, né? A gente realmente vem construindo uma grande parceria aí no decorrer dos tempos. Hoje trazer aqui para vocês um pouquinho, falar um pouquinho das soluções Red Hat, como que isso pode ajudar nesse mundo hoje em dia tão dinâmico que a gente tem, né? E vamos trocar aqui algumas ideias, deixar todo mundo bem à vontade aí para tirar dúvidas com a gente e tudo mais, né? E no final, Claudião aí vai complementar aí também, passando um pouquinho mais de conhecimento aí para vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar na tela aqui. Pronto, estão vendo, imagino, né? Estamos vendo aqui, Rodrigo, perfeito. Show de bola. Beleza, então, pessoal, mais uma vez, me apresentar aqui, eu sou Rodrigo Cansari, Channel Solution Architect Manager, sou gerente dos pré-vendas da Red Hat, que atuam via canais, como, por exemplo, a Brasoftware, né? E hoje vamos falar um pouquinho do Red Hat OpenShift na Microsoft Azure, ok? Então, a gente tem uma parceria muito interessante que vem sendo desenvolvida também no decorrer do tempo entre a Red Hat e a Microsoft, e a Brasoftware acaba se tornando um parceiro-chave, né? Justamente por ser parceiro tanto da Microsoft quanto da Red Hat, consegue ajudar nas duas pontas com a gente aqui, tá bom? Lembrando sempre, né? Tiverem dúvidas, utilizem o chat, etc. Tá? E a gente vai respondendo no final depois, tá bom? Bom, começando aqui, pessoal, falar um pouquinho hoje da parceria da Red Hat e da Microsoft, como é que funciona, de uma oferta nova, né, que é o JBoss Enterprise, JBoss EAP na Azure, depois falar um pouquinho do Aro, né, que é o OpenShift, a oferta de OpenShift na Azure,
qual que é a diferença do Arrow versus o AKS, né? Que é o Kubernetes da Azure. Falar um pouquinho de desenvolvimento em OpenShift, né? Como é que as equipes de desenvolvimento conseguem se beneficiar de uma plataforma como OpenShift, gerenciamento dos clusters em OpenShift, um pouquinho de middleware da Red Hat, como é que eles funcionam, né? A Red Hat é muito conhecida, né, pelo sistema operacional, mas hoje o portfólio da Red Hat se ampliou bastante, né? E a gente tem diversas soluções que podem ajudar no dia a dia, ok? E aqui passando para o Claudião aqui falar de Azure depois com vocês, e depois a gente tirar as dúvidas, beleza? Seguindo aqui, falar um pouquinho dessa parceria entre Microsoft e Red Hat. O primeiro ponto dessa parceria nossa é justamente o Red Hat Enterprise Linux, né, que é o nosso sistema operacional, já conhecido e etc., né, rodando na Azure. O RHEL, né, que a gente chama, Red Hat Enterprise Linux, é um sistema operacional muito seguro e eficiente, né, e aí você conseguir utilizar esse sistema seguro e eficiente numa nuvem como a Azure é primordial para você conseguir fazer o desenvolvimento das suas soluções, né? Conseguir que os seus workloads estejam funcionando de uma maneira segura, tá? Além disso, você tem suporte integrado no Azure Marketplace, né? E a subscrição flexível, né? Então, se você tem a subscrição que você adquiriu da Red Hat, quer portar ela para dentro da Azure, também isso é possível. Ok? Aqui estão os pontos interessantes, né, do Red Hat Enterprise Linux, que a gente pensa hoje em dia só em sistema operacional puro, né, isso de certa forma virou algum tipo de commodity, mas mais do que nunca, quando a gente fala dos tempos atuais, né, onde a gente tem visto várias notícias de ataques e etc., cyber-ataques e tudo mais, um sistema operacional totalmente performático e seguro é muito importante. Okay? Além disso, com o Red Hat Enterprise Linux, você tem direito ao Red Hat Insights. Muitas pessoas que utilizam o RHEL há muito tempo não sabem disso. O Red Hat Insights, como o próprio nome já diz, é para você fazer a análise preditiva do seu ambiente. Então, com o Red Hat Insights, você vai fazer uma análise do seu parque de sistemas operacionais e vai conseguir identificar se você tem algum tipo de vulnerabilidade, etc. E aí, você vai conseguir fazer correções dessas vulnerabilidades no seu parque de RHEL. Okay? Então, o RHEL hoje é uma solução, um sistema operacional super performático e seguro. Okay? Um segundo ponto aqui que a gente fala é o Red Hat OpenShift Container Platform, que é o OCP para a gente, né? Rodando na Azure. Esse daí eu não vou falar pouquinho agora, porque é depois o tema que a gente vai mais abordar no decorrer da live aqui. Terceira opção aqui é o SQL Server rodando em cima do Red Hat Enterprise Linux. Aí você está juntando dois grandes líderes de mercado, né? Tanto o sistema operacional que eu citei antes, que é o RHEL, também com um líder de banco de dados aqui, que é o SQL Server, ok? Há diversos estudos, depois posso passar para vocês isso. Se vocês procurarem também na internet, vocês vão ver da performance otimizada do SQL Server rodando justamente em cima do RHEL, ok? Um quarto ponto interessante também, que é o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, né? A gente sabe que há uma iniciativa de migração de velhas versões de SAP para o SAP HANA, ok? E o SAP HANA é totalmente otimizado para rodar em cima de RHEL, tá? Então, ele é super performático e ele melhora aqui a utilização do seu SAP HANA quando você utiliza o RHEL como base, ok? Então, é outro ponto bem interessante aí para a gente abordar. Passando aqui, pessoal, tem uma oferta que é bem nova aqui, que é o JBoss EAP. O JBoss EAP é o nosso servidor de aplicações, J2EE, né? Parece meio técnico isso tudo, né? Mas, assim, hoje, vários de vocês conhecem já o servidor de aplicações, né? Eu, particularmente, antes de Red Hat, no mais começo da minha carreira, eu era desenvolvedor Java, e eu utilizava JBoss EAP, tá? E aí, muitas vezes, as pessoas utilizam ainda se fala muito em modernidade, containers e blá, 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 que a gente vai abordar sobre isso daqui a pouco, tá? Porém, você ainda tem muito legado, ainda tem muita aplicação que é feita ao famoso monolito e tudo mais, e ele vai rodar justamente em cima desses servidores de aplicação. JBoss EAP é um deles, né? E a partir de agora, uma oferta que já até bem antiga da Red Hat, mas a partir de agora você tem a possibilidade de utilizar o EAP também na Azure, tá? Vamos entender como é que isso funciona.
Então, você vai construir aqui soluções do it yourself, tá? Baseado nas VMs de Hell. Você tem instalação manual do EAP aqui, e você só precisa ter uma subscrição de EAP, né? O Bring Your Own Subscription. Como é que vai funcionar isso? Então, você vai criar uma máquina virtual dentro da Azure e vai fazer a instalação do EAP em cima dessas máquinas virtuais. Você vai poder utilizar na nuvem da mesma maneira que você utiliza on-premise, por exemplo, em cima de um VMware da vida, ok? Você tem também aqui as vantagens que você tem alguns quick starts, né, alguns templates que você pode utilizar para te facilitar na hora de fazer o deploy, né? O deploy das VMs, Virtual Network, EAP, etc. Como eu disse, é necessário uma subscrição EAP, e aí você tem suportado aqui o EAP nas versões 7.2 e 7.3, rodando em cima do HEL 7.7.8. Você tem templates tanto para standalone, clustered ou clustered VMs, ok? E aí, a terceira opção também para você rodar, né, a gente começa a entrar um pouquinho no nosso tema de hoje, né, é você rodar o JBoss EAP em cima do Aro, né, o Aro é o OpenShift da Azure, okay? A gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco, tá? Mas você consegue rodar no formato de container o JBoss, né, e gerenciar ele como se fosse container. Aí você vai falar, poxa, mas você está rodando um servidor de aplicação, que é o modelo de monolito, numa plataforma de containers e etc., né? Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de famoso container gordo, né? Muitas vezes o salto entre esse modelo monolito e o modelo de containers, ele acaba sendo muito longo, né? As empresas têm esse modelo consolidado de monolitos, e aí chega a Red Hat, outras empresas e tudo mais, né, para falar de containers, e aí fica aquela sensação para o cliente de que, tipo, poxa, parece tão longe chegar no fim dessa jornada aí de transformação digital e etc. Então, essa é uma opção interessante, porque você consegue levar o seu workload, que já roda hoje, por exemplo, em EAP, né, que está fora, ou, por exemplo, você roda em outros servidores de aplicação, né? A gente tem exemplo do WebLogic, WebSphere, né? Um Tomcat, um Glassfish da vida, são todos servidores de aplicação. Você pegar o workload, migrar para dentro de um JBoss EAP, e aí esse JBoss EAP você coloca ele as is em cima de um OpenShift e começa a se aproveitar das vantagens de uma plataforma de containers, ok? Que isso vai me ajudar? Primeiro ponto, o JBoss EAP 7, né, que ele está aqui citando, é uma versão que já foi preparada para containers. Então, ele sobe algumas dependências em modo lazy, etc. Então, garante que o startup, né, e o restart, né, que é muito importante quando a gente fala de containers, seja de uma maneira rápida. Isso que dá ganhos para você utilizar. E sem contar que você vai conseguir trazer aquele workload que parece o legado, que está apartado do que é novo, né, que você rodaria em cima de um OpenShift, você consegue trazer ele para dentro da plataforma de containers, começar a aproveitar das vantagens dessa plataforma de containers e, aos poucos, você vai fazendo o que a gente chama, né, de estrangulamento desse monolito, né? Você vai tirando os microserviços aos poucos de lá de dentro até você conseguir eliminar esse monolito. Tá? Então, é uma opção bem interessante aqui que você tem de executar. Você pode utilizar o conceito de operators do EAP, isso é bem interessante também para a parte de gerenciamento e administração aqui. Né? E é importante citar que o Aro, que a gente vai falar daqui a pouco, não inclui o EAP, são duas subscrições separadas, ok? Bom, vamos lá seguir para o nosso tema, que é o que a gente vai aqui falar hoje, que é o Azure Red Hat OpenShift, mais conhecido como Aro. Hoje, pessoal, mais do que nunca, a gente tem diversas pressões externas, né, que acabam exigindo da gente um pouco mais de agilidade. A gente sabe que se eu demorar muito para implementar alguma coisa, vai acabar vindo um concorrente meu e vai fazer a implementação disso, vai roubar market share meu. Okay? Isso a gente falando no mercado privado. Esse slide parece até um pouquinho poluído, mas é de propósito. É justamente para mostrar que hoje a gente tem diversos concorrentes, surgem empresas de nicho o tempo inteiro, né? E a gente acaba ficando, tendo que se adaptar muito rápido a essas empresas, elas têm por serem empresas menores, de nicho, etc., às vezes tem mais agilidade do que a gente tem, né, como empresa, e aí são essas empresas que justamente vão acabar roubando os nossos clientes, o nosso market share. Então, você ter agilidade é muito importante no mundo privado. Quando a gente fala em governo, também é extremamente importante isso. Por quê? Né?
Porque você tem algumas preocupações que são urgentes, né? Como, por exemplo, elevação do índice de desenvolvimento humano, né? Erradicação da pobreza, o PIB também é muito importante, e mais do que nunca, acho que a parte de saúde também é muito importante. Então, no governo, você ter agilidade também é muito importante, ok? Fora tudo isso, né, governo privado, mas você tem uma série de regulamentações, né, tanto internacionais quanto brasileiras, que isso não tem jeito, né, tem uma data e você tem que acabar cumprindo essa data. A gente sabe que aqui no Brasil, às vezes, a gente atrasa a data e etc., né, mas uma hora essa regulamentação vai ter que ser cumprida, né, você não pode mais passar daquela data, e qual que é a implicação disso? Se eu não cumpro, eu começo a tomar multa, etc., ou até em alguns casos, perco o cliente também, porque aquele cliente não vai querer fazer negócio comigo, porque eu não estou regulamentado, ok? Aqui tem um exemplo muito claro, né, que é a parte de Open Banking aí também, perdão, a parte de Open Banking que vem sendo implementada aqui no Brasil, né, e aí eu aproveito para citar também a parte de Pix, né, o Pix, acho que todo mundo aqui já fez pelo menos um Pix na vida, né, uma tecnologia que veio para revolucionar a maneira como a gente faz pagamentos, né, está mexendo bastante com o setor financeiro, mas não só com o setor financeiro, né, há vários exemplos, alguns não muito republicanos, vamos falar assim, né, que o Pix é utilizado, mas vamos focar aqui nos exemplos que a gente pode citar, mas, por exemplo, eu já vi empresa utilizando o Pix para fazer validação de usuário. Então, aquela coisa de te mandar um código de confirmação, que você entrava com aquele código e etc., para confirmar que você era você, né? Agora está acontecendo um princípio de você fazer um Pix num valor simbólico para provar que você é você, e depois esse Pix é estornado, tá? Então, mais uma vez, o Pix é algo que vai revolucionar muito a maneira como a gente faz negócio, né? Entre empresas, entre pessoas e etc., tá? E é mais um dos exemplos, né? O Pix surgiu, não me lembro a data exata, mas não faz muito tempo, e hoje em dia parece que ele faz parte das nossas vidas há muito tempo, né? Então é muito importante que você consiga ter agilidade para fazer esse tipo de adaptação. Só um dado também muito importante, né? A tecnologia que é utilizada escolhida pelo Banco Central para fazer o Pix é a tecnologia Red Hat. Você tem o ANK Streams, que é a versão não, que é o Apache Kafka, né, da Red Hat, né, baseado no Kafka, perdão, né, o MK Streams que é baseado no Kafka, rodando em cima do OpenShift. Então, o Pix que você faz hoje está rodando em cima dessas soluções que a gente vai mostrar aqui hoje, ok? Porém, pessoal, a gente fala muito de mudança de tecnologia e tudo mais, mas algumas mudanças, né, não só na tecnologia, mas no mindset das empresas também é muito importante, né? A começar, a gente falar um pouquinho da cultura, né? Quem nunca escutou aquela frase, não adianta eu comprar tecnologias super novas, né, se eu faço as coisas ainda de maneira antiga, né? Então, aqui tem um exemplo, né? As empresas têm tentado sair desse modelo aqui de top-down, aqui, hierarquia, né? Onde a decisão é tomada aqui em cima por poucas pessoas, e aqui embaixo você tem a criação de grandes silos, ok? Tentando partir para um modelo mais de organismos, né? Então, aqui alguns exemplos que a gente pode citar, empresas utilizam muito a nomenclatura de squads, né? A área de digital das empresas também utiliza muito esse modelo, né? Onde eu tenho nessas equipes uma equipe multidisciplinar que inclui pessoas de diversas linhas aqui, para facilitar justamente tanto na construção, buscar mais agilidade, tanto na construção, colaboração, comunicação, né? Como na resolução de problemas também. E a liderança, ela fica não mais preocupada em garantir de que esses pequenos squads, esses pequenos grupos, né, elas estão conseguindo criar sua própria solução e desenvolver, sem ter a necessidade de esse cara que não conhece, perdão, que não conhece tanto o dia a dia, né, senão ele teria que conhecer o dia a dia de tudo aqui, ficar tomando decisões se tem muita informação, ok? Aqui eu cito porque esse exemplo, né, de cultura, ele é utilizado dentro da Red Hat, né, o Jim Whitehurst, que é o CEO hoje da IBM, mas foi nosso CEO por muito tempo, né, ele escreveu um livro que chama The Open Organization, eu recomendo a leitura, tá, onde ele fala muito dessa mudança de cultura, como que a cultura da Red Hat é diferente de outros lugares que ele trabalhou.
Ele cita que ele trabalhou, por exemplo, na Delta, onde ele fazia microgerência, ele sabia quanto trafegava de passageiro, por exemplo, de uma rota de São Francisco para Atlanta, por exemplo, tá? E ele vai para uma cultura da Red Hat que é totalmente open, né, e etc. Mas como é que funciona isso? A gente sai dessa organização convencional aqui top-down, né, onde tem comando, controle, planejamento é super centralizado. Como que essas decisões são tomadas? Né? Baseado no cargo, né, hierarquia. E por que as pessoas tomam decisões? Né? Porque elas estão buscando promoção, aumento de salário, esse tipo de coisa. Tá? Não é que a gente da Red Hat não gosta de dinheiro, tá? Fique bem claro, tá, pessoal? Mas aqui a gente tem uma motivação um pouco diferente, né? As pessoas têm propósito, têm paixão, têm engajamento nas coisas. Por quê? Porque justamente é baseado em meritocracia, em deixar as coisas acontecerem. Então, não é porque eu tenho um cargo que supostamente numa hierarquia ele é mais baixo, que eu não consigo dar a solução para um problema, tá? Então, isso faz com que as pessoas se sintam mais parte não só parte do problema, como também parte da solução. E aí fica aqui para os líderes só catalisar a tomada de decisão baseado nesse mar de inovação que vem vindo, ok? Isso daí é justamente o conceito do open source, tá? Então, na cultura aqui do open source, mais do que um código aberto onde as pessoas podem ver o que está acontecendo, né? É uma cultura. Uma vez que você tem essa cultura open source, as comunidades acabam ficando mais engajadas, né? E conseguem se adaptar de maneira mais rápida. Por quê? Porque eles são baseados em padrões abertos, né? Para justamente preservar a agilidade do negócio. Os problemas, como eles são compartilhados, eles são resolvidos de maneira mais rápida, e aí tem toda a parte de transparência, não vai ter nenhum pedaço de código ali que vai roubar uma informação sua e mandar para um satélite na Rússia, etc., e esse dado ser usado contra você. Então, essa cultura do open source faz com que todo mundo se sinta pertencente da comunidade, né, e possa achar a solução de algum problema que possa acontecer. E isso daí vai justamente permitir criar o espaço para a gente conseguir inovar. Uma vez que a pessoa tem mais cabeças pensantes, né, eu tenho mais tempo, em vez de eu ficar só resolvendo os problemas do dia a dia, eu tenho mais tempo justamente para inovar, tá bom? E aí, falando um pouquinho agora de tecnologia, a gente mudou um pouquinho nosso mindset para ser cultura open e tudo mais, né? E aí a gente fala muito de criar valor. Criar valor está justamente, depende da sua capacidade de entregar aplicações mais rápido, né? As empresas, a área de TI sempre foi uma área à parte, não a parte da empresa, né, mas que não fazia parte do core, né, uma área de custo e etc. E hoje o que a gente tem visto é que TI está diretamente no coração da empresa. Hoje as empresas não conseguem evoluir o negócio sem depender de TI, ok? E aí, justamente nisso, a gente precisa dessa necessidade de entregar aplicações mais rápido. E aí surgem alguns temas também bem interessantes, como, por exemplo, aplicações cloud native, que são aquelas aplicações que já nascem na nuvem, inteligência artificial e machine learning, também é muito importante. Analytics, cada vez mais os clientes têm produzido dados, então conseguir analisar esses dados para prover uma experiência mais customizada para os clientes é muito importante, né? Internet das coisas, a IoT, né? Então, a gente fala de indústria 4.0. Pense no seguinte, a gente tem um exemplo bem interessante, um case da Red Hat, de uma empresa que tinha gasodutos espalhados por quilômetros e quilômetros de distância, e o monitoramento desses gasodutos era muito complexo, né? Porque eu precisava mandar pessoas até percorrer todos esses quilômetros de distância, com o tempo evoluindo para drone, essas coisas todas, né? Mas hoje, o conceito de IoT, no decorrer dos quilômetros, né, de gasodutos que tem sensores de IoT que reportam mensagens que podem ser vistas num console central que está rodando em cima de um OpenShift. E com isso eu tenho uma vista ao vivo, vamos dizer assim, do que está acontecendo nesses gasodutos, se eu tenho algum tipo de falha, sem necessariamente ter que me deslocar até lá. Okay? E também essa cultura de inovação é muito importante. Nesse conceito todo de entregar aplicações mais rápidas, utilizando todos esses conceitos modernos, né, a utilização de containers, de Kubernetes e de nuvem híbrida acaba se tornando um ingrediente-chave para eu conseguir atingir isso daí. Ok? Uma vez que as pessoas entenderam, né, poxa, legal, eu já escuto falar de container, já vou para um monte de evento aí falando de container e tudo mais, as empresas estão pensando nisso,
O primeiro passo que as empresas dão é começar ali em pequenos silos a utilização de containers. Começa muito com um Docker aqui, outro Docker ali, o time de desenvolvimento utiliza isso nas suas máquinas de desenvolvimento, etc, e blá, blá. A partir do momento que eu quero levar isso para um ambiente produtivo, né, eu começo a ver que é muito container para eu ficar gerenciando na mão. Se antes um monolito aqui representava um monolito, quantos microserviços eu preciso para suplantar o que aquele monolito fazia? Às vezes, para um monolito, eu preciso de 20, 30 microserviços. Okay? Então, como eu aumentei a quantidade, vai ficando mais difícil a governança em cima disso. E para isso surgiu o Kubernetes. O Kubernetes é uma plataforma de gerenciamento de containers. Okay? Porém, quem já está implementando aqui uma solução de Kubernetes já começou a ver que o Kubernetes perfeito é muito difícil. Tá? Então, tem uma série de preocupações que eu tenho, né, desde a instalação, o deploy em si, manter depois a manutenção disso e a operação dessa plataforma de Kubernetes. Então, fazer o Kubernetes perfeito é muito difícil. Tem um estudo aqui que diz que 75% dos clientes corporativos identifica justamente nessa complexidade de todos esses pontos que vocês estão vendo aqui, né, como principal empecilho dessa jornada de adoção. E aí, por quê? Porque os containers têm seus próprios desafios, né? A parte de segurança, image scanning, patching, compliance, perdão. O gerenciamento do dia 2 que a gente fala, beleza, né? Instalei, tem que atualizar essa plataforma constantemente, todos os componentes dessa plataforma, manter, integrar com outras tecnologias existentes, né? E o delivery das aplicações em si também é complexo, né? Porque não adianta só colocar minha aplicação, meu microserviço para rodar lá em cima, né? Sendo que eu tenho que fazer o monitoramento, eu tenho que medir quanto que está usando aquilo ou não, o gerenciamento disso tudo, integrar com as ferramentas de desenvolvimento existentes, né? Então, em todos esses desafios aqui de containers, o OpenShift consegue te ajudar nesse propósito, né? Então, o OpenShift, ele é o Kubernetes corporativo confiável. A gente vai entender no próximo slide o que significa isso, né? Onde ele te traz uma experiência cloud-like, que chama, né? Então, não importa onde o OpenShift está rodando, seja dentro de casa ou em alguma nuvem, né? Você tem a mesma experiência para quem está navegando nele. Tá? E aí você consegue dar poder para esse desenvolvedor conseguir inovar. A gente vai entender no final da apresentação também alguns temas interessantes sobre isso para os desenvolvedores. Por que o OpenShift é o Kubernetes corporativo confiável? Como é que funciona, tá? O Kubernetes em si, né, para você integrar, eu fazendo trava-língua comigo mesmo, né? Para você entregar tudo que você precisa com o Kubernetes, você precisa integrar diversas outras ferramentas, né? Então, você vem aqui, precisa colocar um plugin de Prometheus, um plugin de Grafana para fazer métrica, login, essas coisas todas, um Ceph para eu fazer storage, né? Um Istio para eu fazer service mesh, a parte de Helm aqui para fazer instalação de aplicações também, né? Os operator frameworks e tudo mais. Num Kubernetes tradicional, né, o Kubernetes Vanilla que a gente fala, ou os outros sabores de Kubernetes que tem, AKS, EKS, essas coisas todas, eu preciso, nesse Kubernetes, agregar alguns plugins a esse Kubernetes, ok? E aí, no fim das contas, eu preciso gerenciar o Kubernetes em si, que é a plataforma de containers, e mais todos esses plugins, sem contar a configuração desses plugins para eles serem integrados aqui à plataforma de Kubernetes. O que o OpenShift faz? Ele junta tudo isso daqui para você, tá? E te entrega como uma plataforma única. A gente estima que entre isso daqui ficar exatamente como o OpenShift é já no dia 1, demora de 1 a 3 meses nesse espaço aqui, ok? Mas fora isso, então você junta um monte de coisa e entrega como um pacote só? Não só isso, tá? A gente, a cada nova versão aqui, upstream, que a gente chama do Kubernetes, cada nova versão do Kubernetes, a gente corrige em média 100 bugs e problemas de performance. Ou seja, eu dou mais efetivamente segurança nesse Kubernetes que você vai rodar, muitas vezes aplicações core, né? Vale a pena eu rodar aplicações core sensíveis da minha empresa em cima de uma plataforma que tem tanto problema aqui. Então, o OpenShift ele te ajuda nesse aspecto para justamente melhorar com esses problemas de performance, bugs que você tem. Fora isso, tem mais de 200 integrações validadas aqui. Então, se por um acaso eu não quero usar
eu quero usar uma plataforma de log diferente da que vem com a OpenShift, que é o ELK, por exemplo, eu consigo utilizar isso. Então, eu tenho várias integrações que já são validadas para eu adaptar justamente a maneira de trabalho hoje da empresa. Tem um ecossistema de containers validado, a gente tem um bom ciclo aqui, 9 anos de gestão de ciclo de vida empresarial, e acima de tudo, a Red Hat é um dos principais colaboradores de Kubernetes, desde o primeiro dia da comunidade de Kubernetes foi criada, tá? Red Hat é o segundo maior colaborador, na verdade, dessa comunidade, ok? E aí, esse slide aqui deixa bem claro isso, tá? Então, quanto aqui no Kubernetes, eu teria aqui, tenho dashboard, eu tenho deploy automation, build automation, ferramenta de CI/CD, orquestração dos containers em si, logs, métricas, RBAC aqui para fazer controle de acesso ao ambiente, né, container registry, storage, network, né, e o próprio Linux aqui. Enquanto num Kubernetes tradicional aqui, Vanilla, KS, o que for, eu vou ter que integrar todos esses caras manualmente, o que tem um custo de tempo e financeiro, né? Aqui no OpenShift ele já vem tudo integrado, já com uma plataforma única para te ajudar na operação justamente do dia 1 e do dia 2, ok? Mas vamos ao que interessa. Falei bastante de OpenShift, vamos entender um pouquinho da oferta de OpenShift na Azure, ok? Você tem dois grandes sabores de OpenShift para rodar na Azure. O OpenShift OCP aqui, né? Rodando em máquinas virtuais, esse é um modelo tradicional, você vai fazer o deploy através de cloudredhat.com/OpenShift, ok? Você vai comprar a subscrição da Red Hat, né? Você vai subir essa máquina virtual, você vai instalar a plataforma e você vai cuidar de tudo, ok? E eu tenho uma segunda opção que é justamente o Azure Red Hat OpenShift, que é o Aro, onde o deploy vai ser através do Azure Portal ou do Azure Clean. É uma plataforma OpenShift, só que ela é gerenciada, ou seja, você não precisa ficar gerenciando, instalando tudo isso, né? E tem integração de billing na sua subscrição de Azure aqui. Aqui a subscrição do OpenShift, né, do Aro, vai sair no mesmo billing que você tem hoje da Azure, ok? Tentando entender um pouquinho mais disso que a gente está falando, no primeiro cenário, que é o OpenShift em máquinas virtuais, a Microsoft, em parceria com a Red Hat, cuida aqui do suporte da plataforma. Porém, toda essa parte aqui que está em cinzinha, na atualização, bababá, gerenciamento do usuário, criação do cluster, etc., tudo isso daqui fica por conta de quem? Do cliente, ou de um parceiro que ele contratar, ok? Perdão. Porém, no segundo modelo, que é o Aro, você tem todos esses passos aqui, criação do cluster, gerenciamento do cluster, etc., monitoramento, log, tudo isso fica por conta da Microsoft e da Red Hat. A única preocupação do cliente é justamente na gerência do workload que lá em cima dessa plataforma, né? Ciclo de vida da aplicação, gerenciamento de hipóteses, projetos, gerenciamento de usuários. Além disso, um outro ponto que eu também sempre destaco é a questão do suporte unificado. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, eu tenho algum tipo de problema, eu vou abrir chamado na plataforma de nuvem, né, na Azure no caso, ou eu vou abrir chamado na plataforma de containers com a Red Hat, né? Nesse cenário aqui, a gente tem os dois times atuando de maneira integrada. Dentro de um data center, né, tem crachá Red Hat, tem crachá da Microsoft também. O que dá muito mais segurança de você conseguir ligar para um lugar só e a gente vai resolver esse problema de uma maneira unificada. Ok? Sem contar toda a questão do disponível 24/7, né? Compliance com ISO 27001 e todos esses outros pontos aqui. Ok? Opa, perdão. Uma vez que a gente entendeu, vamos para deixar bem claro aí, como é que funciona essa plataforma do... Tô com o dedo nervoso aqui, gente. Como é que funciona essa plataforma hoje do OpenShift? Quando você tem um Kubernetes tradicional, ele vem até aqui, ó. Então, tem aqui o Kubernetes, etc., rodando em cima do sistema operacional Linux, ok? Toda essa parte daqui para cima, você, cliente, vai precisar integrar essa solução sua de monitoramento, de login, de registry, etc., middleware, function as a service, né, a parte de service mesh, ferramentas de desenvolvimento, como a plataforma de CI/CD, né, ferramentas de desenvolvimento, etc., aqui, IDE de desenvolvimento, tudo isso eu precisaria integrar na mão aqui no Kubernetes, que custa tempo e dinheiro. Quando você tem o OpenShift, tudo isso já vem para você,
tá? Um formato open source, e já tudo isso automatizado, ou seja, já tá integrado a plataforma de Kubernetes aqui, e você consegue simplesmente sair usando, ok? Falar um pouquinho das vantagens também para os desenvolvedores dessa plataforma toda. Quando a gente fala em desenvolvimento integrado, desenvolvimento moderno, etc., tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, a questão do provisionamento self-service. O desenvolvedor não pode mais ficar esperando, né? Abre uma GMU de time de operações de infra, cria uma máquina para ele, coloca nas políticas e tudo mais. Né? Isso daí vai contra totalmente aquilo que a gente falou de agilidade, que a gente citou no começo. Okay? Então, ele tem uma plataforma onde ele vai conseguir fazer self-service, porém, de uma maneira segura, né, e controlada, é importante. Ambientes consistentes, não tem mais aquela coisa de, funciona na máquina de desenvolvimento, mas não funciona em produção. Os ambientes têm que ser iguais, né, e você conseguir trafegar suas aplicações de uma maneira mais consistente entre eles. Build e deploy automatizado. Quantos erros que não acontecem aqui nessa parte de build e de deploy, né? Então, você automatizar isso é muito importante. Pipelines de CI/CD, a gente tem o Jenkins aí, que é muito conhecido, né? O Azure DevOps também é muito utilizado, tá? E a gente tem também aqui no OpenShift já uma plataforma integrada aqui. O Jenkins vem junto com o OpenShift, tá? Isso é importante citar, mas vem também o Tecton, que é uma plataforma de CI/CD moderna preparada para Kubernetes. Parte de gestão da configuração, Configuration Management, e também a parte de logs e métricas aqui. Então, todos esses conceitos são importantes para justamente eu conseguir codificar, fazer o build, os testes, o deploy, monitorar, revisar e voltar aqui e esse ciclo ser constante, ok? Então, o OpenShift ele vai conseguir te proporcionar tudo isso, beleza? Aqui, um ponto de vista para o desenvolvedor, você tem uma visão tanto de administrador aqui, quanto uma visão de desenvolvedor. Nessa visão de desenvolvedor, você tem tudo que o desenvolvedor precisa para cuidar das aplicações que ele desenvolveu. Tá? Então, o primeiro ponto é esse mapa aqui, onde ele vai ver o mapa da aplicação e a comunicação entre esses microserviços. Okay? Sem contar que a parte de ver os builds, ver os pipelines, como é que eles estão sendo executados para fazer deploy e tudo mais. Então, tudo isso o Developer Console consegue te trazer. Além disso, do ponto de vista do desenvolvedor aqui, ele tem algumas opções para fazer o desenvolvimento. A primeira é o Code Red Workspace, que é uma plataforma de uma IDE, de desenvolvimento baseado no Eclipse-G, que ele é voltado para containers. Né? Então, você sobe um container, tem seu workspace, faz o desenvolvimento. No momento que você terminou de desenvolver, você simplesmente fecha na janela do browser. Quando você chegar na sua casa e abrir de novo, o workspace vai estar exatamente como você deixou, sem necessidade de instalar nada na sua máquina. Tá? Porém, a gente sabe que muitas vezes o desenvolvedor ele prefere utilizar a IDE de desenvolvimento que ele já trabalha no dia a dia, ok? Então, esse cara vão ter alguns plugins também já preparados para as IDEs que são normalmente utilizadas, como o Visual Studio aqui, né, o VS Code, o Eclipse, o IntelliJ aqui da JetBrains, né? Então, você tem plugins para ter desenvolvimento e fazer o deploy direto no OpenShift. Sem contar a parte de Azure Pipelines aqui, né, o Azure DevOps, né? Então, você consegue integrar seu Azure DevOps para fazer deploy diretamente no OpenShift, sem ter que fazer grandes mudanças no seu pipeline. Você tem um plugin de OpenShift, do mesmo jeito que você tem um de Kubernetes hoje, né, que você consegue dentro do seu pipeline de Azure DevOps rodar um kubectl, o comando que for, você tem um plugin também de OpenShift, e onde tiver kubectl, você vai rodar o famoso OC, né, que é a parte de console clean do OpenShift, ok? Além disso, você, além da CLI de gerenciamento aqui do OpenShift, você tem uma CLI de desenvolvimento, que é o OpenShift Odoo. A gente vai ver no próximo slide aqui. Com alguns comandos aqui básicos, ó, create, push, create PHP frontend push, create URL, e eu tenho já uma aplicação rodando aqui em cima de um Wildfly com PHP. Ok? Então, você consegue abstrair aqui a complexidade, né, dos conceitos de Kubernetes e OpenShift, e o desenvolvedor com alguns comandos consegue criar algumas aplicações. É só mais uma opção para esse cara conseguir fazer o desenvolvimento, ok? E além disso,
Eita, nós. Além disso, né, você também tem algumas outras ferramentas que já vêm com o OpenShift que facilitam o seu dia a dia. Então, dentro do OpenShift, você tem o OpenShift Serverless, que é baseado no Knative, né? Aqui fala que está em Tech Preview, mas não está mais em Tech Preview. Eu preciso alterar esse slide aqui. Então, você vai conseguir fazer Function as a Service, né? Ou o conceito de Serverless, né? Que está muito utilizado hoje em dia, né? Dentro do OpenShift. Aí pouco importa, a gente conhece muito bem o surgimento desse conceito, foi lá atrás com o Lambda da AWS, né? Hoje, por exemplo, eles têm o Fargate, né? Tem o Azure Functions também, da Azure, tá? Porém, esses caras você fica preso à nuvem onde você está criando esses servers, ok? Utilizando o OpenShift, né? Onde você tiver o OpenShift rodando, você vai ter a possibilidade de utilizar serverless com o Knative. Então, o OpenShift hoje, né? O OpenShift tradicional que a gente fala, né? Ele roda na AWS, ele roda na Azure, ele roda na IBM, ele roda em máquinas físicas e virtuais, por exemplo, dentro do seu data center. Okay? Então, onde você tiver o OpenShift rodando, você vai poder utilizar o conceito do Knative com serverless. Okay? Mas essas plataformas todas que eu falei é com você gerenciando. Se você quer que as plataformas gerenciem, a nuvem gerencie para você, você vai com a opção Quara, né, rodando na Azure. Tá bom? Além disso, eu tenho aqui também o Service Mesh, né, para garantir a comunicação de maneira segura, né, e o que o Observability fala, né, da comunicação entre os meus microserviços, os meus containers. Tudo isso já vem integrado no OpenShift. Você não precisa ter uma subscrição a mais, fazer configurações a mais e etc. Ok? Chegando aqui, partindo já para o final, né, da minha parte da apresentação, tá? A gente tem aqui também um conceito bem interessante. Antes a gente via muito a criação de um grande cluster de OpenShift, de Kubernetes, né? E espalhar esse cluster por diversas nuvens, né? Dentro de casa, uma Azure, o que for. Tá? Só que isso traz também algumas dificuldades técnicas, como, por exemplo, latência na comunicação entre os dois locais e etc. A gente notou, né, que há uma nova tendência. Em vez de eu ter aquele grande cluster distribuído, agora eu tenho pequenos clusters rodando em vários lugares. Então, eu crio um cluster dentro de casa, eu crio outros 2 clusters na Azure, um gerenciado, outro não gerenciado, etc., de acordo com a necessidade que você tem, né? E aí começou a ver que tem a dificuldade de, uma vez que eu tenho vários clusters, como é que eu gerencio isso? E por isso surgiu o Red Hat ACM, né, que é o Advanced Cluster Management, que é justamente para eu conseguir fazer gerenciamento de clusters Kubernetes, seja OpenShift, que é um tipo de Kubernetes, tá? Já expliquei para vocês a diferença de um para o outro, ou até de Kubernetes puro, né? Então, se hoje eu tenho um AKS e quero ter o ACM gerenciando esse AKS em meus OpenShifts novos, eu consigo, tá? E aí que eu tenho 4 grandes pontos de vista quando eu falo do ACM. Primeiro, gestão do ciclo de vida de vários clusters. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 2 clusters no Google, 6 na AWS, 1 na Microsoft, 1 na IBM. Eu consigo ver num dashboard unificado todos esses clusters e gerenciar eles, ver a saúde e tudo mais. Segundo, governança orientada por políticas, risco e conformidade. Então, eu posso criar aqui uma regra, por exemplo, que cada vez que subir um novo, criar um novo projeto, eu vou subir um pod dentro desse projeto, que eu tenho que ter a instalação de uma ferramenta de monitoramento, por exemplo. Tá? Então, cada projeto tem que ter essa ferramenta de monitoramento. Eu posso criar uma política, e aí essa política, pelo esse painel unificado aqui, eu vou conseguir ver se essa política está sendo cumprida ou não, e eu consigo, inclusive, fazer um enforcement dessa política. Né? Então, selecionando, ele vai instalar, por exemplo, esses lugares. Isso ajuda muito com conformidade com PCI, essas coisas todas ajudam nisso. Outro ponto interessante é o gerenciamento do ciclo de vida de aplicações, né? Então, você consegue, nesse painel único, gerenciar suas aplicações e ver em quais lugares que essas aplicações estão deployadas. Por exemplo, aqui está em 3 clusters. E, por fim, ter observability de todos esses clusters, para saber a saúde das suas aplicações, dos clusters em si, como é que está. Tá? Então, métricas aqui, dashboards para isso. Aqui algumas novidades do ACM 2.2 aqui, que saiu mais ou menos há uns 2 meses, tá? Então, você tem suporte, né, para Aro, que é o que a gente está falando aqui, o OpenShift Dedicated, que é uma outra oferta de OpenShift gerenciado, OpenShift em mainframe até, então tudo isso você consegue,
tá? Outro ponto que eu gostaria de citar também é a utilização do Argo CD aqui, né, para você fazer o conceito do GitOps dentro do ACM e a parte de Observability também, ok? Finalizando a minha parte, falando um pouquinho do workload que vai em cima do OpenShift. Beleza, o OpenShift está aqui embaixo, modelo gerenciado ou não gerenciado, podendo rodar em máquina física, virtual, cloud privada, cloud pública, né? Mas aí, o que eu vou pôr para rodar em cima desse OpenShift? Primeiro, eu tenho 3 grandes bundles aqui, que é o bundle de runtimes, é o primeiro deles. No bundle de runtimes, eu tenho alguns frameworks que me ajudam a fazer o desenvolvimento de microserviços e containers para dentro do OpenShift. No runtimes, eu tenho, por exemplo, o Quarkus, que é o Java super moderno e supersônico que a gente fala, né? Com baixo consumo, você vai poder desenvolver microserviços em Java com baixo consumo de memória e mais agilidade no startup aqui. Okay? Fora isso, tem a parte de single sign-on aqui, outro tema muito importante para a área de segurança, né? Então, se eu quero fazer gerenciamento dos meus usuários, ter login único e etc., vem aqui a parte do Red Hat Single Sign-On, que é baseado no Keycloak da comunidade, vem aqui dentro do Runtimes também. Além do Data Grid, né, para a parte de cache, vem também aqui o Migration Toolkit for Applications, que me ajuda a migrar aplicações do modelo monolito para o modelo de microserviço, ok? Tem o segundo bundle, que é o bundle de integration, que vem com Triscale para a parte de API Management, que vem com o Fuse, tanto o Fuse tradicional quanto o Fuse Online para Low Code Integration, que é a plataforma de integração, com mais de 300 conectores prontos para você fazer a integração entre os seus microserviços e as suas aplicações, o seu legado e etc. E vem também a parte de mensageria, com a suíte do AMQ, que vem a AMQ tradicional, tá? Como vem também o AMQ Streams, que é baseado no Apache Kafka, como eu disse, que foi utilizado aqui para o Pix, ok? E, por fim, o bundle de Process Automation com as nossas soluções, tanto de BPM quanto de BRMS, Business Rules, para a parte de decisão de maneira automatizada. Aqui, em parceria, por exemplo, com soluções de RPA, você consegue automatizar todos esses processos de RPA, ok? Aqui explicando um pouquinho melhor de cada um deles, já expliquei tudo isso no slide anterior. Mostrando aqui para vocês também um case real, né, de Open Health, onde o Ministério da Saúde da Argentina, lá atrás, quando estourou a pandemia, utilizou todas essas ferramentas que a gente falou hoje para desenvolver em tempo recorde aqui uma aplicação para ajudar os cidadãos argentinos a combater essa pandemia, ok? E uma última informação, falando aqui, ó, uma pesquisa falando que quais são os maiores desafios da jornada de transformação digital. 26% talento em TI e novos conhecimentos e 24% déficit técnico. E aí tem um outro estudo aqui do IDC que fala que se você reservar 1,5% do seu budget para a parte de treinamentos, você aumenta a sua taxa de sucesso de 50% a 80% do seu projeto. Okay? Então, a parte de treinamento também é bem importante, né? E a Red Hat consegue prover também uma série de treinamentos para te ajudar nessa jornada, ok? Da minha parte, pessoal, é isso. Passo aqui a palavra para o Cláudio. Claudinho, falar de Azure aí para a gente, cara. Muito obrigado, pessoal, e vou estar aqui à disposição também para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado pela apresentação, Rodrigo. Acho que é muito rico ter toda essa visão de quanto questão do não só de um fabricante, né, mas entender que existe aí uma porta aberta para ter, né, essa de fato integração real dentre os fornecedores, né, de soluções. Eu vou startar o compartilhamento aqui. Tendo o feedback visual, me sinalizem, por favor. Aqui, já conseguem visualizar? Agora sim, perfeito, Claudio. Beleza, obrigado, Fabi. Bem, pessoal, acho que o Rodrigo fez aí uma introdução e detalhou muito bem, né, quanto à questão de visibilidade da Red Hat. Eu acho que ter um nome como esse é um nome de muito peso, então ele já vem com um respeito e uma confiabilidade muito alta, né? Mas eu acho muito interessante a gente pontuar algumas coisas, né, que cada vez mais a gente enxerga, né? Acho que até certo tempo atrás essa questão de multi-cloud, de você ter ambientes híbridos de diferentes fabricantes podia ser tratada como uma utopia, por exemplo, mas cada vez mais isso se torna real,
porque você tem organizações que fazem aquilo que elas se propõem a entregar com uma grande expertise e levam isso até o final, né? Então, por exemplo, eu acho muito legal o Rodrigo traz essa visibilidade para a gente da cultura da Red Hat, né? Que o open source ele não está só em produto, mas sim na visão com que ele traz, né, de enriquecer o cotidiano da empresa. Opa, dedinho nervoso aqui, tem um spoiler. Enriquecer o cotidiano da empresa e como isso vai, né, fomentar com que a inovação aconteça de fato ali, né? E aí, nisso a gente vai ter nessa frente de olhar para o mercado, assim, né? Eu, atualmente, por exemplo, utilizo uma solução já com um approach de inovação, né, utilizar de soluções como diretamente como plataforma, então soluções serverless, né, enfim, execução de código como serviço, e isso ele pode estar associado tanto com um fornecedor, um fabricante específico, quanto com uma suíte muito grande, né, de possibilidades. Então, cada vez mais, né, a gente tem aí essa utilização de multi-cloud, falando não só de fornecedores de cloud, né, como infraestrutura diretamente, mas como soluções diretamente, né, diferentes. Então, isso também leva muito a gente, né, à frente de ambientes on-premises que estão conectados com os nossos ambientes cloud, né? Você pode utilizar um ambiente híbrido da maneira que fizer mais sentido para dentro da sua organização. Isso tudo vai incorrer aí em diferentes consoles, conceitos, custos, né? E aí a gente entra com certos problemas, né, que a gente pode se deparar, né? Acho que eu quero trazer essa máxima aqui que até certo tempo atrás era um meme, uma brincadeira que você via em fóruns técnicos na internet de que não existe cloud, né? Isso é só o computador de outra pessoa, mas a gente não pode levar isso até como uma verdade, né? A gente não pode tomar isso como verdade porque existe uma frente de expertise e proposta, né? Acho que assim, quem melhor para gerenciar, por exemplo, um seu serviço que roda sobre uma plataforma Red Hat do que o próprio fabricante que provém aquilo, né? Acho que o exemplo que o Rodrigo traz quanto à questão da contribuição da comunidade da Red Hat para o projeto do Kubernetes é muito interessante, porque é um projeto open source, é muito interessante, ele tem essa visibilidade de fomento, né, de interação da comunidade, mas é uma organização, né, uma empresa que faz ali uma volumetria de correção de bugs imensa. Então, não é qualquer um, né? Assim, a melhor organização, a melhor posição que você tinha ali para gerenciar esse tipo de visualização, né? Então, assim, deixar de olhar para, não, é simplesmente cloud, é tudo a mesma coisa, é virtualização, não. Existem fabricantes diferentes que trazem soluções diferentes e com inteligências diferentes, né? Então, assim, olhar para o que de fato tem valor naquilo, não tratar aquilo simplesmente como um objeto de infraestrutura, né? Mesmo com os approaches, por exemplo, de containerização que facilitam, né, e trazem agilidade para o meu processo de desenvolvimento, você pode utilizar soluções aí de fabricantes específicos que vão facilitar não só tanto o processo de desenvolvimento, quanto a operação e publicação disso, né? Então, de forma geral, abolir de vez, né, esse conceito de que não existe cloud e começar a olhar para produtos personalizados e frentes que você consegue utilizar como um serviço de fato, né, que aquele fabricante, aquele provider, ele vai oferecer com uma camada de gerenciamento. E aí, assim, você tem ali um ambiente com o melhor do que você pode oferecer, que você está consumindo uma solução, por exemplo, Red Hat, e quem gerencia a parte daquela solução é a própria Red Hat. E quem melhor para conhecer a obra do que o próprio criador, né? Então, assim, dentro hoje, né, com essa relação de parceria que vem sendo provida aí e está sendo fomentada cada vez mais, né, a gente tem ofertado, né, diretamente dentro do Azure diversos produtos para você ter esse approach, né, de desenvolvimento com utilização de software open source, containerização, sistema operacional, né? O sistema operacional da Red Hat acho que é uma referência aí muito bem consolidada em mercado. Isso tudo ofertado via Azure, né? Então você tem essa possibilidade hoje de consumir dentro de uma plataforma de um provider específico de cloud soluções de outros fornecedores, né? Outros fabricantes e contando com a maestria, né, e a possibilidade de gerenciamento de ambos eles inclusos dentro desse cenário, né? Então, acho que esse é um ponto assim que traz muita riqueza para a gente. E aí, acho que um exemplo muito bom, até o Rodrigo pontuou essa frente, é a frente, né, das responsabilidades compartilhadas do Azure Red Hat OpenShift, que assim, você vai ter, né, no final do dia existe infraestrutura física por trás de qualquer virtualização, qualquer plataforma de cloud, precisa existir um servidor, né, que vai suportar aquele poder computacional. E sobre, né, essa camada desse física que já está por dentro, né, da infraestrutura de um dos providers, você tem uma frente de gerenciamento de
tanto da Microsoft quanto da Red Hat para fazer a orquestração do ambiente de containers, né? Então, assim, você deixa essa camada de gerenciamento que você consegue focar isso, colocar, né, ali no crachazinho da Red Hat e da Microsoft para que eles cuidem dessas frentes, e você vai estar de fato focado aonde importa a sua atuação, que é olhar para a inovação, olhar para o ciclo de vida da sua aplicação. Então, acho que isso é muito interessante. É um modelo, né, a gente vai falar de responsabilidade compartilhada, que cada vez mais faz mais sentido, e sempre nesse approach, né? Assim, você vai ter ali o próprio provider gerenciando parte daquela infraestrutura. Se você tiver algum tipo de problema, você vai ter ambos os fabricantes, né, disponíveis para você ir trabalhando como uma equipe conjunta. Não vai ter aquela coisa, né, de não, esse problema é da Microsoft, você trata com o seu suporte do Azure, ou vice-versa, esse problema é Red Hat, você trata lá com o suporte com eles, né? Você vai ter essa infraestrutura conjunta que acaba por fazer muito mais sentido, né, num approach de gerenciamento, né? E assim, é interessante que a gente pense também em soluções, não só, né, falando de Red Hat, mas como assim cada um pode complementar. O Rodrigo colocou diversos pontos que a utilização, né, da suíte de Red Hat pode trazer, mas falando, por exemplo, de Microsoft puramente, né, você tem aí frentes, por exemplo, de continuidade de negócio, que são providas dentro do contexto de cloud Microsoft, e você consegue aplicar isso sobre produtos de Red Hat que estão dentro daquele contexto, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, soluções de backup, frente de recuperação de desastres em cima, por exemplo, de clusters, e recursos que estão, por exemplo, virtualizando containers que você utiliza com o sistema operacional Red Hat, por exemplo, né? Então, é basicamente olhar para os dois mundos, né? Entender o que é ofertado de forma conjunta, pegar o que é ofertado de forma conjunta e completar com o que é ofertado de forma segregada, né? Então, features específicas que eu tenho que vão ser suportadas dentro, por exemplo, de um sistema operacional específico, eu coloco dentro de uma solução virtualizada no Azure e vou utilizar, né, a frente de, por exemplo, de suporte da Red Hat para mim entender algum ponto de especificidade, para mim garantir um maior tempo de uptime da minha aplicação, e em paralelo eu vou garantir alta disponibilidade também da minha infraestrutura que está rodando em cima de Azure. Então, assim, é sempre um approach de fazer o maior combo possível, né? Combinar a frente de benefícios que você vai ter de ambos os providers, né? De ambos os fabricantes, para entender, né? O que faz mais sentido de um lado, o que faz mais sentido do outro, e usar, né? E, de fato, o que no final do dia vai agregar mais valor para a sua aplicação. Acho que aqui é um ponto muito legal de trazer, né, assim, né, essa frente falando principalmente de ambientes de cloud híbrida, não só se retendo aqui a falar só de Azure ou só de Red Hat, mas dentro do Azure atualmente, né, tem essa solução que é o Azure Arc, que é basicamente ali, né, uma console que vai compilar para você gerenciar diversos ambientes de cloud, isso estando, por exemplo, até pensando, você tem a conexão com o seu ambiente local, você gerenciar serviços que estão alocados localmente através da console do Azure, né? E aí você vai adotar padrões de arquitetura e gerenciamento nesse mundo Microsoft, né? Então é interessante que assim, até a própria ferramenta ela já traz para você uma solução para que você integre de fato com fontes externas, né? Com possibilidades de serviços externos. Então, de forma geral, né? Você tem aí soluções que vão te ajudar a fomentar, né? Essa inovação, e aí você vai ter, né, essa criação de um ambiente no qual você centraliza o que você necessita, que é no caso a sua operação e os seus times que vão estar olhando, né, de fato para o desenvolvimento e inovação, e você vai ter aí sua infraestrutura compartilhada, distribuída, né, mas tudo, você sabe que tudo está dentro de um contexto muito forte de segurança e gerenciamento, mas ela eu vou, por exemplo, estar executando uma workload de Red Hat numa nuvem homologada para executar isso, por exemplo, né, e puxando também esse ponto, né, de homologação e gerenciamento dos serviços de forma muito simples, né? Assim, como que eu vou planejar e vou estruturar o meu ambiente para mim adotar uma estratégia híbrida de gerenciamento? Temos um ponto aqui, né? A gente já tem, por exemplo, essa relação da Microsoft com a Red Hat, que já é muito bem estruturada, então, estando dentro do Azure, você já vai estar muito bem amparado para esse tipo de frente. Mas caso, né, você vá utilizar, por exemplo, outros providers, vai começar a dar esses passos agora, eu recomendo muito
consultar esse link aqui, né, que é a central de arquitetura do Azure, e aí tem uma barrinha de busca que é muito interessante, você pode dar um search ali em Red Hat, que você vai checar, né, vai chegar em arquiteturas de referência padrão para você implementar certos tipos de soluções, né, baseadas em case, enfim, conhecimento técnico do próprio fabricante, e, no geral aqui, né, você vai ter um livrinho de cabeceira para poder consultar sempre que for necessário, questão de requisitos, enfim, melhores práticas e saídas para você utilizar isso dentro da nuvem. E assim, né, acho que de forma geral é trazer uma visão macro para vocês, né, que dentro do Azure, a gente não falando só de soluções Red Hat, né, só de OpenShift, mas existem uma suite muito grande de providers, né, de fabricantes e provedores de soluções em tecnologia que estão compatíveis para você consumir isso através do Azure e integrar com essa nuvem, né? Acho que aqui pontos muito legais, produtos muito interessantes que o Rodrigo trouxe, falar de OpenShift, falar da plataforma de automação do Ansible, né, que a gente falar de automação de infraestrutura é muito interessante, Proteus para você gerenciar e monitorar o seu cluster de Kubernetes, acho que no final do ano passado final do ano retrasado, saiu a integração com o Azure Monitor, que é uma solução de monitoramento nativa, né, da plataforma do Azure. Isso e muito mais, falar de, por exemplo, rodar a sua workload de SAP em cima de um Red Hat Enterprise Linux como sistema operacional e ter isso suportado dentro da própria plataforma. E acho que assim, né, de forma geral, são esses os pontos. Eu acho que terminamos bem, bem cravados aqui na hora. Se vocês tiverem dúvida, algum ponto que quiserem pontuar aí no chat, fiquem à vontade, pessoal. Tem aqui o link para pesquisa para vocês mandarem uma visibilidade para o nosso marketing, para que cada vez mais a gente tente melhorar os eventos. Fabi, se você quiser fazer a finalização, fica à vontade. Perfeito, Cláudio. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Também, Rodrigo, parabéns pela apresentação sempre tão rica, né, pessoal? Que a gente aproveitou bastante o tempo. Cada vez mais as empresas investindo, trabalhando em conjunto. Quem ganha é o nosso cliente final, com soluções abundantes, com vários cenários de possibilidades. A gente chegou um pouquinho aqui, passando um pouquinho do tempo, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a todos os clientes que ficaram com a gente aqui até o final. Deixar o nosso time à disposição, como o Cláudio comentou, como o Rodrigo comentou, fica o nosso time à disposição para que a gente possa evoluir em qualquer necessidade de cenário, desenho de arquitetura, né? Tem o nosso time de consultoria que fica aqui à inteira disposição. Eu queria agradecer demais o Rodrigo pela parceria, pela atenção. Rodrigo, eu vou passar a bola aqui para você deixar suas considerações finais e a gente pode encerrar também, Cláudio, fiquem à vontade. Obrigado, pessoal. Me escuta? Positivo, Rodrigo. Sim? Beleza. Bom, queria agradecer o pessoal da Brasoftware mais uma vez, né? Disponibilizar aqui o tempo para a gente conversar de tecnologia, sempre muito interessante. E fico aqui à disposição também para qualquer dúvida que surgir, né? Depois o pessoal vai compartilhar o material com vocês também. Contem comigo para o que precisar. Tá? Obrigado, viu, pessoal? Perfeito, Rodrigo. Nós te agradecemos. Claudião, algum comentário, algum detalhe? Agradecer o tempo e a atenção aí de todos, pessoal. Prazer para a gente poder ajudar aí qualquer tipo de atuação que vocês tiverem e contem conosco. Perfeito, Claudião. Perfeito, Rodrigo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Um excelente restante de dia e até a próxima live. Grande abraço, pessoal. Obrigado.